bom dia. Bom dia, olha, eu concordo com o Louro José, viu, Ana Maria? Esse trem que você comprou aí, a gente compra lá em BH bem mais barato, viu? Depois você vai lá comigo, eu te mostro. Bom, vamos começar o programa de hoje falando da Casa dos Mil Espelhos. Uma casa que, como o nome diz, tinha 1000 espelhos, 1000 espelhos. E quem entrou lá foi um cachorrinho, alegre, feliz, banando o rabo, todo contente, entrou na Casa dos 1000 espelhos. O que ele viu? 1000 vezes a imagem dele refletida, banando o rabo, feliz, latindo, alegre. O que aconteceu? Ele saiu de lá mais feliz ainda, transbordando de felicidade. Encontrou um amigo dele, rabugento, aquele cinzento, o cachorrinho rabugento. Entra na Casa dos 1000 espelhos, lá pra você ver que felicidade, você vê tudo ampliado, 1000 espelhos. O rabugento foi lá, só viu coisa ruim, tudo ampliado na ruindade, rabugentice, mau humor, coisa cinza. Saiu de lá falando, não vi nada disso que você falou. Por que que ele estava enxergando? Era ele mesmo. O maior espelho que a gente tem é a gente mesmo. Se você quer enxergar um dia feliz, uma alegria, você tem que ter ela dentro de você, porque aí você vai enxergar. Caso contrário, você vai ver só o contrário, né, Mimi? Faça o seu dia, né? Não Muito deixa bem. o dia fazer você. É isso. E hoje, aliás, hoje não, amanhã dia 7? começa, hein? Começa a Paralimpíada, que chega para mostrar que existem caminhos para quem enfrenta a adversidade. Claro, tem tecnologia de sobra nessas provas. Olha aí as passadas do Renato. A prótese de fibra de carbono que ele usa melhora o desempenho e melhora também a qualidade de vida dos atletas. Deficiências diferentes, mesma categoria? Como são classificados os atletas? Na piscina, Suzana e Clodoaldo têm diferenças diferentes, deficiências diferentes, mas disputam modalidades semelhantes. E a gente vai te explicar essas regras com a ajuda da fisiatra, a doutora Elizabeth Saito, e também do jornalista Jairo Marques. E você já pensou em andar como se estivesse na Lua? Olha, essa esteira faz a simulação, dá para correr sem impacto. O programa hoje tá bom, hein? Vou começar dando boas-vindas aqui ao Jairo, meu colega de profissão. Tudo bem, Jairo? Tudo bem, Michele. Obrigado pelo convite. Bom dia, Jairo. Bom dia. Você Fernando. acaba de lançar o seu livro Mal Acabado. Você fala como a gente deve abordar uma pessoa com deficiência, também as gafes, né? Algumas coisas não devem ser perguntadas, né? Ou perguntadas com mais intimidade. Isso. Aqui no Bem-Estar a gente não tem tabu, então vamos revelar, né? Por exemplo, a primeira. Você nasceu assim? Isso não pode, é uma gafe terrível, né? Michele, como diz minha mãe, perguntar não ofende. O que ofende é a forma com que a gente faz a pergunta, né? A ocasião com a pergunta é feita. Quando a gente diz você nasceu assim, muitas vezes a gente quer colocar na frente da pessoa a deficiência que ela tem ou a diferença que ela tem. Enfim, eu nasci peladinho, né, um pouco mais magrinho, eu não nasci com a cadeirinha de roda saindo da mamãe, né? Acho que você nasceu assim, acho que um pouco invasivo, né? Para uma conversa, ou sobretudo quando você não tem intimidade com uma pessoa, né? Tem gente que já chega perguntando isso. Muita gente já chega perguntando, mas você nasceu assim, né? Puxa vida, tantas coisas que a gente pode falar, né, sobre diversidade. Lógico, vocês vão ver que a conversa rende, tem muitas possibilidades, né? Agora, e tem muitas pessoas no Brasil assim, doutora Elizabeth, o número é emblemático, são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física, né? Uma forma bem abrangente. Isso significa quase 1/4 da nossa população brasileira. Existe uma causa mais predominante de problema nessa massa de população? Então, nós temos várias causas de deficiência física e dentro desses 45 milhões nós temos deficiência física, deficiência auditiva, mental e motora, física. Nós trabalhamos, os fisiatras, com a deficiência física. Dentro disso nós temos causas que acontecem no nascimento, congênitas, que são, né, a criança já nasce com o problema, né, já tem um problema na gestação. Tem causas depois, por exemplo, o acidente automobilístico, é uma das causas muito prevalentes aqui no Brasil. Ferimentos por arma de fogo, que infelizmente também no nosso país é muito, né, existe bastante. E dentro disso nós temos vários tipos de deficiências físicas. A gente tem, mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre lesão medular, sobre tetraplegia, paraplegia, então tem uma gama de coisas. E também, pessoalmente, eu trabalho com crianças com paralisia cerebral, que é uma causa que acontece quando geralmente no parto, ou pode ser durante a gestação, no parto ou pós-natal. E são crianças que carregam essa deficiência pela vida.
né? E que tem uma série de problemas também. Mas hoje aqui, né, doutora, a gente vai ver que a tecnologia está cada vez mais a favor dessa população de tantos brasileiros, 45 milhões de brasileiros. Alguns usam essa tecnologia no esporte, nas Paralimpíadas, e outros usam na vida, como mostra pra gente a Sabina Simonato. A possibilidade de você, simples fato de andar, acho que é o grande desafio. Ter liberdade para andar, acelerar, correr. A independência e o rendimento melhor foram as principais conquistas que a nova prótese deu ao Renato, atleta paralímpico. É uma sensação incrível, assim, e inimaginável, porque há meses atrás você estava no leito da cama, né, no hospital. Ele era metroviário. Em 2004, precisou amputar a perna na altura do joelho, por causa de um acidente de trabalho. Durante um ano, correu com uma prótese convencional, que não dava um bom resultado. Eu preciso de algo que quando eu pise, me leve de volta, me traga energia para trazer eu de volta no tocar do solo. E a prótese convencional? Ela não te dá ela não te dá tanto esse retorno. Ficava difícil? Sim. Ainda bem que a tecnologia está aí para melhorar as passadas e abrir os caminhos dos paratletas. Mais do que recuperar os movimentos e poder se locomover com mais facilidade, quem conta com uma prótese moderna economiza energia e preserva o corpo. Melhora a qualidade de vida dos atletas. Vai diminuir a quantidade de lesão dele. Uma prótese bem ajustada no corpo vai fazer com que ele tenha menos visita a médico, fisioterapeuta para fazer a reabilitação. Com esse objetivo, as próteses continuam evoluindo. Até os anos 70, eram todas de madeira. Antigamente se pensava muito em estética, as pessoas não queriam se passar por amputadas ou ser vistas como amputadas. Depois vieram as de borracha, até as de hoje, com fibras de carbono. Entraram as fibras, como fibra de vidro, carbono, resina, entraram os metais resistentes e leves, o alumínio ou o titânio. A grande sacada da prótese de corrida é permitir um movimento parecido com o dos pés humanos. Note que a prótese se curva ao tocar no chão e armazena a energia criada no impacto. Depois ela retorna à posição original, liberando energia acumulada e empurrando o atleta para frente. Mas não adianta ter uma ferramenta dessa se ela não funciona direitinho. Tem que ajustar. Hoje em dia já existem vários tipos de equipamento que permitem que você monte uma prótese e alinhe essa prótese de modo preciso e científico, sem depender simplesmente no olhômetro. É o que faz, por exemplo, esta máquina a laser. Se está desalinhado, como é que fica? Já fica meio torto o quadril, o pezinho tá, tem que estar tudo bonitinho, tudo retinho. Não pode estar faltando nada não, senão você vai andar parecendo um zumbi. Tem que andar bonitinho, tudo reto. E tá legal agora? Tá tudo tranquilo. Nota 10? Tá tranquilo, né? Amanhã é só sair e correr. Que legal, é tecnologia de Fórmula 1, né? Tudo nos mínimos detalhes, né? Chegou um comentário da internet agora sobre o programa de hoje, ó, o Balbino. Temos muito que aprender sobre a inclusão, exatamente nas diferenças que nós percebemos que somos todos iguais. E hoje a gente está aprendendo aqui com o Jairo, tirando algumas ideias que ele coloca no livro, sobre perguntas que as pessoas fazem na sua vida cotidiana, né, Jairo? A gente tem mais uma que as pessoas normalmente fazem aqui, sem tabu a gente está falando. Se você tiver a sua, pode mandar pra gente também, g1.com.br/bem-estar. Olha essa. Não, mas não é possível, você não anda nem um pouquinho. Essa é bastante comum. É bastante comum. Sobretudo quando você está entrando no avião, né, e tal, a pessoa fica numa situação que ela não sabe se te ajuda, ou não sabe o que fazer, mas se você não anda nem um pouquinho, puxa, se eu andasse um pouquinho, eu não precisava de cadeira de rodas, né, eu usava uma muleta, uma bengala. Não é por mal que a pessoa faz. Não é por mal, não é por mal. Mas não deixa de ser uma gafe. Falta de atenção, né? Falta de atenção, falta de entendimento da diversidade, né? Todo mundo é diferente, como diz o leitor, né? Então, quando a gente compreende mais a diferença, a gente vive muito melhor. Doutora Elizabeth, o que vai definir se a pessoa só mexe os membros da cintura para cima ou não consegue mexer nem braço, nem perna? Tá, isso depende do nível de lesão do paciente. Então, nós dividimos em tetraplegia, isso falando em lesão medular, pacientes tetraplégicos ou pacientes paraplégicos. Quando a lesão é na coluna cervical, né, até o nível da torácica 1,
O paciente tem uma lesão que a gente chama de tetraplegia, ou seja, ele não tem os movimentos de membros superiores e membros inferiores. E quando a lesão é abaixo da torácica 1, aí você não tem os movimentos de membros inferiores, e a gente chama de paraplegia. Aqui a gente está vendo uma pessoa que tem uma tetraplegia, que foi da T1, né, para cima. Para cima. Agora, os órgãos dentro, tudo funciona, né? Podem funcionar bem ou não, depende muito da lesão que a pessoa tem, tá? Agora, por exemplo, a mulher pode ter filho? Sim, esse é um grande problema, porque a mulher pode ter relações sexuais, sim, e também podem ter filhos, sim, porque a parte interna de ovulação, menstruação fica intacta, né? O problema você está falando porque tem que se cuidar, né, no caso. Se quiser ter filho, tudo bem. Sim, poderia, só que a gente sabe que será, né, tanto para tetraplegia como para paraplegia, uma gestação de alto risco. Então tem que ter muitos cuidados, sim, tem que ter muitos pensar direitinho. O paciente tem que estar bem consciente do que quer. E a gente segue aqui, desse lado de cá, com mais perguntas da vida cotidiana, de quem está numa cadeira de rodas ou com algum outro aparelho para enfrentar a vida de todo dia, né? Olha essa que a gente escolheu. Você pode ter filhos? A gente viu que o aparelho reprodutor da mulher é diferente do homem e as condições são diferentes por causa disso, né? Exato. E, Fernando, essa pergunta também é muito clássica. E, bom, as pessoas, como a doutora já falou, podem ter filhos, né? Há casos que as pessoas, mesmo com ajuda médica, com algum tipo de ajuda que vocês vivem mostrando aqui, as pessoas vão poder ter filhos. E a pessoa com deficiência no Brasil está evoluindo tanto que agora a gente tem eu tenho uma quantidade de amigos cadeirantes aí, grávidos ou pai recente. Que namoram. Que namoram, exatamente. E eu, inclusive, fui pai há pouquíssimo tempo, há um ano. Exatamente, da minha bebê, da Elis. Que linda. É isso aí. E você sabe como os paratletas se dividem nas competições? Vamos saber agora? Quem conta pra gente é a Sabina Simonato. A Suzana tem múltipla atrofia do sistema, uma doença degenerativa. Hoje conta só com 40% da capacidade pulmonar. O Clodoaldo nasceu com paralisia cerebral, que afetou o movimento das pernas. Mas na água, eles competem de igual para igual. A gente vai olhar não a deficiência, não tentar agrupar em deficiências, e sim eficiência, funcionalidade dentro da água. É assim na natação e nas outras 21 modalidades paralímpicas. Cada atleta se encaixa em uma classificação funcional. A classificação funcional é um sistema de avaliação, onde a gente tenta igualar, equilibrar as várias deficiências, porque são muitas deficiências. 11-4, 11-7. Sem essa classificação, a competição não seria justa. Por isso é preciso buscar nas diferenças a igualdade. O objetivo dos classificadores não é separar apenas as deficiências, e sim nivelar ao máximo a capacidade esportiva de cada concorrente, para que eles cheguem ao topo pela técnica. O teste físico é de coordenação motora que a gente fez. Então a gente faz de membro superior, membros inferiores, a gente faz uma média para usar para tronco. E tem teste funcional também. Às vezes, uma pessoa não tem os dois braços, mas ela nada com um paraplégico que tem os dois braços. Então, a gente não fica olhando muito essa deficiência. E sim, ele tem a capacidade de estar bem posicionado na água, de estar fazendo o exercício, a modalidade corretamente. Cada esporte tem suas regras. No atletismo, por exemplo, olha o que acontece. Cego, no meu caso, eu sou cego, eu vou competir com pessoas que têm a cegueira também, total, ou a baixa visão. Não vou estar competindo com um deficiente físico que não tem a mão, por exemplo, porque eu estaria saindo na desvantagem. Ele, sem a mão, vai conseguir correr bem mais que eu, que não estou enxergando. A partir de amanhã, ele, junto com outros 284 atletas brasileiros, vai competir com pessoas de outros 160 países na Paralimpíada do Rio de Janeiro.
mais emoção a partir de amanhã. E a gente continua aqui falando com o Jairo sobre essas perguntas, que você também pode mandar a sua, sem o menor tabu, g1.com.br/bem-estar. Perguntas que as pessoas são treinadas, né? Porque a vida treina a responder. Olha essa, você vai pegar um táxi, taxista, ou então quem vai dar uma carona ou vai fazer o transporte. A cadeira vai junto? E você responde, não, Pedro Bó. A cadeira vai voando. Ela vai correndo atrás do carro, ela é ensinada, né? Não é piada isso? Não, acontece muito. Eu acho que acontece muito porque às vezes a pessoa vê a cadeira como um estorvo, né? Puxa vida, o que eu vou fazer com essa cadeira de rodas? Puxa vida, as cadeiras são muito modernas hoje em dia, né? Elas dobram, e o próprio cadeirante sabe como acomodar bem uma cadeira de rodas em qualquer veículo. E a cadeira, eu até ia fazer um elogio, porque eu adoro, assim, a sua cadeira, você está vestindo uma cadeira. Isso. E você, por sua vez, está combinando o marrom com laranja, eu acho uma combinação maravilhosa. Você achou bonito? Eu achei que o maior estilo. Então você percebe essa integração, né? Isso. Você está usando uma cadeira. Você certamente deve ter uma outra. Você tem uns componentes. Exato. E é isso, a cadeira de rodas, os equipamentos de acessibilidade, eles precisam vestir as pessoas, né? Eles fazem a parte até de uma certa maneira do meu corpo, né? Então eles precisam ser combinados, eles precisam ser leves, eles precisam ser funcionais, para que eu tenha uma vida normal. E no próximo bloco, para quem teve uma lesão ou tem artrose, uma esteira sem impacto. E aí, o exercício fica bem mais leve. Saúde, estamos de volta, vai começar amanhã as Paralimpíadas e a gente está de olho, aprendendo muito com esses atletas que dão exemplos de vida para todos nós. Agora a gente vai aprender muito também com a reportagem da Valéria Almeida, que vai mostrar uma esteira onde não tem gravidade e não existe o impacto. É ideal para quem tem lesões e precisa recuperar esse problema da lesão sem nenhum impacto. E aí, olha como é que fica. Já imaginou andar como se estivesse pisando na Lua? Esse equipamento todo moderno é uma esteira antigravitacional, desenvolvida com tecnologia da NASA. Ela diminui o impacto e assim você consegue começar a articular a perna e correr antes do que você correria no asfalto ou numa esteira normal. É o caso do Fábio, que é jogador de futebol. Ele rompeu o ligamento e ainda está se recuperando. Mas com a esteira já tá aí, correndo. Comecei a físio 2 semanas e meia depois da cirurgia e desde então tenho feito sempre que possível 2 vezes ao dia. Para quem tem problemas como artrose ou osteoporose, é a mesma coisa. Nada de exercício de alto impacto. Sabe por quê? Cada movimento que a gente desloca o peso do corpo, por exemplo, na caminhada, dependendo, a gente dobra o peso do corpo sobre o joelho. E quando a gente sobe uma escada, dependendo da altura da escada, a gente joga 4 vezes o peso do corpo. E durante uma corrida normal, a carga sobre as articulações pode chegar a 10 vezes o peso do corpo. Aí acaba piorando uma lesão ou criando um problema. Então, antes de começar uma atividade física, atenção. Primeira coisa é ela se perguntar, bom, eu tô saudável, eu tenho alguma doença, eu tenho alguma dor? Se existir essa suspeita, acho que é bom investigar isso primeiro. E só depois decidir por uma atividade de alto ou baixo impacto. Quando a gente fala em baixo impacto, são aqueles exercícios que são feitos com os 2 pés no chão. Ou por exercícios sem os pés no chão, mas embaixo d'água. Chutar! Quem está de fora pensa que hidroginástica é uma aula sem esforço. Porém, é uma aula com muito esforço, mas sem impacto. Essas aulas estão enchendo, essas aulas são dinâmicas, são prazerosas, alta queima calórica e assim uma preparação para o atleta também. Então, atletas de alto rendimento, eles vêm para a água fazer um complemento de corrida ou de natação ou de atividades suspensas. Por isso é indicada para reabilitação e condicionamento físico. Em 2009 eu tive uma crise muito séria de coluna, tive um tombamento de vértebra e passei por vários tratamentos. E por fim o meu médico de coluna indicou a hidroginástica como remédio. É como uma esteira antigravitacional. O objetivo dela é tirar o peso corporal, né? A piscina, ela vai tirar o peso corporal por diferença de densidade, né? E por empuxo. A esteira não, a esteira ela vai funcionar principalmente por ar, por pressão.
moleza não tem, não existe, né? Aqui no programa nós estamos recebendo o Jairo Marques, que é jornalista e fez um livro muito bacana sobre a vida das pessoas que são grandes heróis de todo dia, né? Não estão disputando medalha, não, estão disputando o dia, a vida de cada dia, né, Jairo? E dentro dessas perguntas que a gente está fazendo para ele, muitas estão no livro, e ele está respondendo sem o menor problema. Tem uma clássica, olha só. Essa, seu bumbum dói de ficar sentado? Hoje você ri, aliás, é isso que ajuda as pessoas a lidarem melhor com isso, né, Jair? Pois é. E a Débora fala, se eu fosse realmente um herói, minha bunda não doía de jeito nenhum, o bumbum, né? Enfim, é uma pergunta que todo mundo, as pessoas têm muita curiosidade de saber se fica muito longos períodos, né? Em cima da cadeira de rodas, mas também é uma pergunta um pouco invasiva, né? Seu bumbum dói, a diferença faz você responder que dói ou não. Mas a gente tem, de novo, a história, né? As pessoas têm acesso aos equipamentos, né? Tem almofadas que são especiais para diminuir esse impacto de você ficar o dia todo. Você diz que você tem sensibilidade, então você tem essa consciência de fazer um revezamento. Dou uma mexidinha para cá, mexidinha para lá, enfim. Evidentemente que não posso ficar 10 horas em cima da cadeira, né? Na minha frente está a minha coluna e tudo mais. Mas já existe também tecnologia que auxilia as pessoas a não ter nenhum tipo de problema aí no bumbum. E, doutora Elizabeth, tem exercícios também que ajudam, né, a reduzir algum tipo de ferida, de dor, né? Sim, essas feridas são bem importantes quando o paciente não tem sensibilidade. Por exemplo, o Jairo, que tem poliomielite, ele não tem a sensibilidade normal, então ele corre um risco menor de ter feridas. Mas quando o paciente tem uma lesão medular, por exemplo, e não tem a sensibilidade da região aqui do bumbum, aí sim você tem chance de ter feridas. Como é que é esse exercício? Os exercícios que a gente pode fazer hoje, né, o que é preconizado, é que ele sentado, coloque o tronco para frente por alguns segundos, geralmente a gente pede uns 20 segundos, conte, volte, e faça isso para a lateral também, mais alguns segundos, e para o outro lado. E só com esses movimentos ele consegue aliviar a pressão que a gente faz quando fica sentado. Olha. Bom, uma pergunta da internet, vamos ver de quem é a dúvida, da Cláudia. Por que algumas pessoas com deficiência recusam ajuda? Seria somente o tipo de abordagem mesmo? Boa pergunta, Cláudia. Excelente pergunta. Fernando, às vezes a gente realmente não precisa ser ajudado, né? Eu às vezes faço tão pouco esforço, olha o tamanho da minha pança, Fernando, eu preciso fazer uma fina Jairo. Então às vezes eu ando poucos metros às vezes no meu trabalho, e aí, puxa vida, eu quero andar aqueles metros, né? Então já vem alguém, não, deixa que eu te ajudo, deixa que eu te ajudo. Caramba, eu queria fazer aquele exercício. Uma subida. Ah, sim. Mas assim mesmo é sempre melhor oferecer do que já sair empurrando a pessoa, né? Uma cadeira de rodas tem suas peculiaridades, não é isso? Sim. Então a gente precisa saber se você consegue conduzir direitinho, com segurança a pessoa. Então a resposta da Cláudia é realmente a abordagem mesmo. Exatamente, ela tem razão. Como se faz essa abordagem? A abordagem ideal seria... Se a pessoa realmente precisa, né? Acho que a excelente pergunta, você precisa de algum tipo de ajuda? Como eu posso te ajudar? Né? A gente tem uma quantidade de cegos que atravessam a rua sem querer, Fernando, imensa, porque a pessoa já vai pegando o cego e vai atravessando a rua. Vamos atravessar só depois. Não, eu não queria. Eu estava esperando aqui. Gente, depois do intervalo, a gente vai ver o passado de um campeão do surf adaptado. Olha só o que vem por aí. A ficha não cai assim na hora, né, cara? Você fica achando que vai sair do hospital e vai se livrar dessa. E quando você percebe que realmente é uma situação que você vai ficar por muito tempo assim, talvez para sempre, você fica completamente perdido. Saúde, estamos de volta, Mimi? Estamos, vamos agora para a redação do G1? G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Os bancários estão oficialmente em greve. Agora tem agência fechada em mais de 15 estados. A paralisação deve ser no país inteiro, não tem data para terminar. Eles estão pedindo reposição da inflação e também mais 5% de aumento no salário. Falando de Lava Jato, o pecuarista José Carlos Bunlai voltou agora há pouco para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele estava cumprindo pena em casa por causa de um tratamento contra um câncer na bexiga. Por causa disso, a volta dele para a prisão foi adiada 2 vezes, mas agora ele voltou mesmo para a PF. De qualquer maneira, a defesa dele disse que ele ainda não está totalmente recuperado.
Em saúde, tem uma nova vacina sendo estudada. Sabe para quê? Para o vício em cocaína. É uma vacina que está sendo estudada há mais de 2 anos por cientistas aqui do Brasil. Funciona assim, é uma substância que cria anticorpos contra a cocaína. Isso impede que ela chegue ao cérebro. Com isso, a droga não faz tanto efeito. Se não faz tanto efeito, de repente o usuário pode perder o interesse nela. Ainda está em fase de testes, mas é um bom começo. Fê, Mi? Claro que é um bom começo. Vamos acompanhar tudo de perto. Boa terça-feira, Mari. Obrigada, Mari. Até amanhã. Beijo. Beijo. E você vai conhecer agora um campeão, né, Fê, que não conhece limites. Quem apresenta pra gente é o Juliano Seglia, que apresenta o quadro Eu Atleta. Hoje nós vamos contar a história do Felipe, que é um daqueles caras apaixonados por qualquer tipo de esporte. Mas uma fatalidade interrompeu, ou melhor, reorganizou seus planos. Tava no auge da minha vida, né, cara? Aos 18 anos que eu caí de uma varanda, né? Acabei quebrando a coluna. Era o primeiro andar, era uma casa. Ele chegou pra gente, fez uma lesão nas vértebras de T11, T12 e L1. A ficha não cai assim na hora, né, cara? Você fica achando que vai sair do hospital e vai fazer fisioterapia e pronto, se livrar dessa. E quando você percebe que realmente é uma situação que você vai ficar por muito tempo assim, talvez para sempre, que as coisas começam a vir na cabeça e você fica completamente perdido. O Felipe tem fatores muito importantes a seu favor. Ele é jovem, né? Um cara forte, que sempre esteve envolvido com esporte, isso ajuda muito na consciência corporal. Ficar 3 meses de cama logo depois da lesão, sem poder fazer nenhum esforço físico. Nesse tempo, eu já fiquei com a cabeça a mil pensando o que eu ia fazer, porque todos os esportes que eu gostava não ia ter como eu fazer de novo. Comecei indo para uma piscina, aprendendo a nadar só com os braços. Conheci a canoagem. Apaixonei e vi que o caiaque era um esporte 100% adaptável, né, cara? Que eu poderia um dia tentar bater de frente com quem não tinha nenhuma deficiência. No ano passado teve o primeiro campeonato mundial de surf adaptado. Acabei ganhando, né? Você acha que o surf adaptado tem trazido alguma melhora pro Felipe? Ah, sem dúvida. Você não vê o Felipe mais feliz do que dentro da água. Minha meta é surfar ondas grandes, continuar aí indo para as competições e evoluindo ao máximo no esporte. Dale, Felipe. Muito legal. A gente viu que tem uma série de adaptações, né, para o surf e também para outros esportes. A doutora Elizabeth estava dizendo que um dos esportes que menos precisa de uma adaptação é o basquete, né, doutora? Na verdade, a quadra não muda nada quando entram as cadeiras, né? Na verdade, o basquete, eu digo que é um dos esportes mais populares para os cadeirantes, né? E realmente, a quadra não muda em nada. E para cada esporte, nós temos uma classificação funcional. Assim, no basquete também nós temos. Por quê? Porque nós queremos colocar todas as deficiências dentro da quadra. Então, senão eu queria colocar uma pessoa que tem o mínimo possível de deficiência. Não. Para isso, a gente classifica de 1 até 4,5 e a gente tem que formar um time de 14 pontos em quadra. Então, a gente tem que ter desde aquela pessoa que é cadeirante, que tem bastante dificuldade, desde uma pessoa, por exemplo, amputada de um lado só da para deixar o esporte bem legal e que para todos possam praticá-lo. Muito bem. Agora um negócio legal que vem por aí, mesmo, gente, vocês não perdem por esperar. Olha só a série que vem por aí. Estou muito ansioso. Superação também, né? Superação também. Será que foi? Vamos ver? Vamos lá, Mimi. Essa é a bicicleta. Bicicleta, essa é a Mimix. Foi uma honra para mim apresentar as duas e dar as primeiras dicas. Também não exagera, né, Fê? Bicicleta eu conheço. Tem algum conselho? Pedala sempre. Na dúvida, pedala. Você quer gritar? Cair, pedala? Pedala. Se você estiver caindo, pedalar, você não vai cair. Se você quiser gritar, você pedala. Se você quiser chorar, você pedala. Se você quiser rir, você pedala. Mas não pode parar de pedalar. Eu vou estar te segurando. Vamos lá. Como é que a Mimi foi? Com Fê segurando, até que eu fui longe. Não para de pedalar. Não para. Tô segurando, tô segurando.
Vai de Vai. Será que vai? Calma, viu? Calma, pessoal. É isso. A partir de amanhã começa uma série de reportagens sobre as minhas tentativas de andar de bicicleta. Eu tô até com vergonha, viu? Mas, ó, não foi o Fê que me deu aula, não. Tá? Não fui eu, porque isso você aprendeu com mais gente, né, Mimi? Quer dizer, eu não sei nem se você aprendeu. Ó, a gente vai ver isso nos próximos dias aí no Bem-Estar. E se você não sabe andar de bicicleta, vem comigo. Tá, porque vai de bike, Mimi? Será? Não sei, vamos ver amanhã. Gente, muito obrigado. Doutora, muito obrigado. Jairo, muito obrigado pela participação. Jairo. Tudo de bom. Fátima veio aí com ciumômetro, marca o ciúme. Ah, não vou falar sobre o meu, não. Deixa pra lá. A gente tá te esperando então amanhã. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.